Nas últimas semanas, depois de assistirmos vários países com o coronavírus, entre eles principalmente a Itália e a Espanha, o coronavírus chegou no Brasil, impactando nossas escolas. E aí talvez a gente esteja diante dos maiores desafios dos professores. Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Débora e você está no Multiplica. Já se passaram algumas semanas aí que estamos em confinamento, né? Boa parte do Brasil está em confinamento e muitas escolas suspenderam as suas aulas e estão tendo aulas online. E aí o vídeo de hoje, a minha ideia é dar algumas dicas para os professores que estão nessa situação e que tiveram que pensar toda essa mudança sem muita diretriz, sem pensar muito bem como acontecer. Geralmente quando a gente vai fazer um programa EAD, a gente pensa todos os parâmetros, quanto tempo ele vai durar, o que vai valer cada atividade. Isso é muito comum de se fazer, porque se tem ideia que ele vai ser em EAD. Agora a gente tem um grande desafio, que é pensar aquilo que foi pensado presencial, passar para o virtual. E aí vai a minha primeira dica, que é: pense na tua instituição e nos teus alunos. Quem são os teus alunos? Como é a tua instituição? Por que eu digo isso? Às vezes a tua instituição ela já tem uma diretriz, ela já tem qual é o melhor lugar para fazer, ela já tem como ela pensa algumas coisas, já tem uma parte em EAD. Aí talvez seja um pouquinho até mais tranquilo para ti. E aí também pensar como que é o teu público, quem é o teu público, como eles acessam a internet, se todos eles têm internet em casa, qual é o grupo social, tudo isso é bem importante para te pensar que tipo de atividade tu vai fazer e como eles vão ter acesso a isso, qual é o tempo que eles têm para fazer isso. A segunda dica tem a ver com essa primeira aí também, que é pensar no teu público-alvo. Então, por exemplo, se teu público-alvo é o ensino fundamental ou mesmo as criancinhas menores, em geral tu vai mandar essas atividades para os pais dela. Então, às vezes explicar o que eles fizeram antes, onde se quer chegar. Olha, eu vou ensinar a fotossíntese. Para isso, eu já trabalhei isso, isso e isso. Agora eu vou dar esse vídeo, eles vão participar dessa forma. O que eles precisam fazer para chegar lá. Aí, mas por exemplo, se o teu grupo que você trabalha lá é ensino médio, então fica um pouco mais fácil. Em geral, os adolescentes são muito ligados à tecnologia e todos já conhecem como trabalhar com essas questões. Então, botar vídeos no YouTube, algumas questões para eles lerem, jogos virtuais, tudo isso dá para usar. E o ensino superior nem se fala, né? Em geral, os alunos todos já usam a tecnologia, e-mails são muito utilizados, então fica até mais tranquilo pensar que tipo de atividade eu vou fazer para chegar nesse aluno, para conseguir conversar com ele, para conseguir passar algumas coisas para ele e ficar numa relação em que eu envio e consigo receber. E aí tem a ver, inclusive, com a minha terceira dica, que é não pensar. É claro que eu vejo muito na internet, tá falando muito de vídeos, e eu vou chegar lá também, mas o EAD, essa comunicação, ela não precisa se dar só por vídeo. Eu sei que muitos professores nunca gravaram um vídeo, então às vezes trava na frente da câmera, tudo isso é muito complicado, mas pode começar, por exemplo, gravando só a tua voz, né? Tem vários aplicativos no celular que dá para gravar só a voz e colocar, dá para mandar algum texto, mandar vídeos de outros professores também. Dá para pensar em muitas dessas estratégias que a gente usa para chegar no aluno, para pensar isso. Em disciplinas que já se pensa EAD, tudo é pensado. Então, por exemplo, se eu mando um texto, quanto tempo ele vai demorar para ler aquele texto? Quanto tempo ele demora para responder aquelas perguntas? Às vezes tu pode fazer algumas perguntas para o texto, simplesmente para verificar a leitura com apropriação. Ou às vezes mandar um texto e depois fazer um vídeo resumindo um pouco daquilo, comentando um pouco daquele texto, comentando um pouco daquele blog. Enfim, dá para pensar em várias estratégias, mas sempre pensando o seguinte: não precisa ser só vídeo, pode começar falando, né? Com os podcasts estão aí para ver que a era do rádio não terminou, e pensar algumas dessas questões, como eu faço para chegar nesse aluno.
Plataformas educacionais, e aí é a minha quarta dica. Eu vou indicar para vocês, principalmente o Classroom do Google. Ele é muito tranquilo de usar, né? Quando coloca lá, tu bota Classroom Google, se tiver uma conta Google, já consegue entrar. Dá para mandar texto, dá para mandar vídeos, dá para mandar muita coisa por meio do Classroom. Então lá dá para, por exemplo, eu gravar pequenos vídeos e colocar lá. Eu posso receber também o material dos meus alunos, mas para isso é importante que todos os alunos tenham um e-mail, porque isso é que vai fazer eu formar minha sala de aula. Eu formo minha sala de aula por meio dos e-mails dos alunos. E aí eu mando várias atividades e posso dar feedback. Isso também é importante, porque numa era digital, dependendo de quantos alunos tu tem, às vezes pode isso se entrar num vazio. Então pense qual o feedback de cada atividade. Pode de repente abrir um fórum e todo mundo participar, ou então se eles mandarem um textinho para ti, quanto tempo tu consegue para te corrigir. Gente, agora inclusive é a hora de cair paradigmas. A ideia de que o EAD é mais fácil e a ideia de que o EAD não dá trabalho, principalmente para o professor e para o tutor, é mentira. Ele dá muito trabalho. Principalmente se a gente quiser dar feedback, a gente não consegue às vezes dar aquele feedback de sala de aula. Sabe como é que é? Quando tu faz uma pergunta, o aluno levanta a mão, tal coisa, não funciona bem assim, já consegue às vezes sanar a dúvida de muita gente. Muitas vezes na era digital isso não acontece, né? Dá até para fazer um vídeo, dá para fazer uma live, claro, dá para fazer tudo isso, mas muitas vezes os feedbacks eles são individuais e dão sim bastante trabalho. Então a minha quarta dica é use o Classroom. Dá para usar outras coisas, o Moodle também, tem outras plataformas, mas para mim, na minha opinião, o Classroom é a mais completa e que dá mais para fazer coisas diferenciadas e ampliar mesmo esse repertório que os alunos precisam ter. E a quinta dica tem a ver com, a quinta e a última dica, tem a ver com as questões dos vídeos. Eu sei o quanto é difícil gravar vídeos, né? O quanto é difícil colocar a câmera e imaginar que a gente está falando com uma pessoa. Bom, dá para fazer algumas coisas para melhorar essa estratégia aí. A primeira é usar a própria imaginação e imaginar aquele teu aluno mais querido, que tu mais gosta de dar aula, imagina ele na tua frente. A outra questão seria, às vezes, colocar uma pessoa mesmo, uma amiga tua, uma irmã, um filho, né, que seja mais velho, que ele consiga sentar ali na tua frente e tu falar como se estivesse falando com ele. Imaginar essas questões torna o gravar um pouco mais natural e mais fluido. E aí dá para perder um pouquinho desse medo de gravar vídeos. E às vezes, gente, não dá para pensar, por exemplo, da aula 45 minutos, eu vou gravar um vídeo de 45 minutos. Eu vou gravar um vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, levantando as primeiras questões sobre isso. Aí eu posso, por exemplo, os alunos mandam as dúvidas sobre uma questão. Revolução Francesa, estou trabalhando Revolução Francesa. Aí eu indico textos, indico às vezes páginas do livro, alguma coisa para eles assistirem também. Eu mesmo posso explicar algumas questões. E aí eu peço para eles me mandarem as dúvidas. Quando eu juntar muitas dessas dúvidas, eu gravo um vídeo ou até uma live, marco um horário, às vezes o mesmo horário da aula, e lá e falo com eles respondendo essas dúvidas que eles tiveram. Então é interessante pensar essas questões aí para a gente ter essa interação com os alunos mais próximos, ao mesmo tempo não estando presencial. Bem, essas foram as dicas de hoje. É claro que todos nós estamos vivendo esse momento, a gente realmente não esperava que isso fosse acontecer. Não é fácil, é um desafio para todos nós, mas a gente aí se ajudando com essa comunidade grande de professores. Eu peço que tu mande esse vídeo para um outro professor aí que está tentando se entender ainda, tentando pensar quais são as estratégias para usar na sala de aula e pensar inclusive, né, pensar por um dos lados bons, pensando na docência, apesar de toda a nossa dificuldade, é que muito professor vai perder o medo um pouco da tecnologia, que não tem por que ter, né, gente? É uma ferramenta, assim como as outras, que pode nos ajudar a crescer, a pensar outras estratégias. Jamais vai nos substituir como professores. E a prova disso é que estamos aqui trabalhando em plena quarentena. Muitos professores eu vejo que estão comentando que nunca trabalharam tanto na vida, né, em relação ao trabalho EAD. Então a gente tem muito para crescer ainda, muito para aprender. Eu peço sugestões de novos vídeos, pode deixar o teu comentário, deixa o teu like, te inscreve, manda para aquele professor que precisa de ajuda. Beijos e até o próximo vídeo.